Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para falar para os irmãos um texto escrito pelo irmão Anderson Silva Costa. Ele escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é levar a gente a ter uma vida espiritual que se inspire, exorte e edifique, né, através da palavra. Então esse é o objetivo do Manancial, que é um devocional de meditações diárias, tá bom? E ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Hoje nós vamos ler um texto que se chama Só Não Se Sabe Fé em Quê? E o texto bíblico é Provérbios 3, de 1 a 8. Então vamos começar pela palavra, vamos ler a palavra, e vai falar da confiança que a gente tem no Senhor. E diz assim, meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será sempre cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Olha que conselhos importantes, né, irmãos? Que a palavra está nos dando. Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa entender a importância da fé e a fé no que, né? Vamos lá? Jesus amado, nós pedimos que Tu possas tocar em nossos corações, Tu possas aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, para que possamos realmente crescer na nossa vida espiritual. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós não damos a devida importância naquilo que Tu tens falado ao nosso coração. Ajuda-nos, perdoa-nos, é o que te pedimos, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bem, então, só não se sabe fé em quê? O irmão Anderson Silva Costa escolheu 2 versículos, que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aí ele conta que quando ele estava no ensino médio, ele teve um professor de desenho que era um artista famoso lá na cidade dele. Ele era um artista plástico famoso. Mas além de artista consagrado, ele também às vezes tentava ser filósofo. Então, em muitas ocasiões que ele estava dando aula lá, ele dava conselhos para a turma. E alguns levavam esses conselhos bastante a sério, enquanto os outros tiravam sarro, né? Falavam que bobagem, né? Mas um dia esse professor ele resolveu falar a respeito da fé. Então, o conselho que ele deu para cada um dos alunos foi o seguinte, que a gente deveria ter fé, porque sem fé ninguém jamais alcança nada na vida. Aí tenham fé, diziam eles, né? Dizia o professor para eles. E se vocês tiverem fé, a vida vai se tornar mais leve. Esse era o conselho do professor, né? Aí um colega, professor, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode fazer. E aí ele pergunta, professor, a gente tem que ter fé em quê? E a resposta do professor foi imediata. Não importa, meu filho. Tenha fé em qualquer coisa. O importante é ter fé. É isso que o professor acreditava, né?
Mas a gente sabe que a palavra de Deus não concorda com essa afirmação, né? Assim como muitos fazem assim, todos os caminhos levam a Deus, que não é verdade, né? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E a mesma coisa aqui, né? Importante é ter fé, não interessa no que, importante é ter fé. Então é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia tem um objetivo bem definido para a fé. Primeiro, fé em Deus, que está em Marcos 11, 22, que diz assim, ó. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Então está escrito lá na palavra, então não é nada da cabeça da gente. Então nós temos que ter fé em Jesus, como está lá em 2 Timóteo 3,15, que diz assim, ó. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem outro jeito de a gente alcançar a salvação se não for através de Jesus Cristo. Outra coisa é que a gente tem que ter fé para ser curado, como está lá em Atos 14:9. Atos 14:9, que diz assim, ó. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Então Paulo curou porque ele tinha fé. A gente também tem que ter fé para saber que Deus responde as orações, como está lá em Mateus 17:20. Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 17:20, que diz assim, ó. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível. Outra fé da qual a palavra fala é fé para ter os seus pecados perdoados, como está lá em Lucas 5:20. Lucas 5:20, que diz assim, ó, 5:20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Outra fé é a fé para ser salvo, que está em Lucas 7:50, que diz assim, ó. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Outra fé importante é para ser justificado diante de Deus, que está em Romanos 3:30, que diz assim, ó. Romanos 3:30. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Outra fé importante é fé para crer nas promessas de Deus, que está em Romanos 4:16. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Então, irmãos, só recapitulando, na Bíblia a fé tem sempre um objetivo definido. Então, não vou reler as passagens bíblicas, mas vou mencionar o que já disse. Fé em Deus, fé em Jesus, fé para ser curado, fé para saber que Deus responde às orações, fé para ter os seus pecados perdoados, fé para ser salvo, fé para ser justificado diante de Deus, fé para crer nas suas promessas. Então, esses são os objetivos da fé. Não é de bobeira, não é em qualquer um. Então, a fé é um instrumento. O poder de Deus é a garantia do resultado. Importa sim em que você tenha fé. Não é de bobeira, não. Se a sua fé está em você mesmo, se a sua fé está nas suas próprias capacidades, na sua potencialidade, você está correndo um sério risco. Se todavia a sua fé
está em Jesus, você é uma pessoa muito feliz, você é uma pessoa bem-aventurada. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. A verdadeira fé consiste em entregar-se ao Senhor de todo o coração. Amém? Bom, irmãos, então agora sim, eu vou deixar aqui para vocês o meu abraço de urso, ó. Porque o abraço é o encontro de dois corações. E só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós que sabemos em que devemos depositar a nossa fé, que tipo de fé nós temos que ter, abraçar é babinha, ó, é com a gente mesmo. Quero que vocês se lembrem também que está no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.